Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos ler do verso 15 ao verso 23. Efésios 1, verso 15 a 23. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar, irmãos. Peço que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja, engrandecido seja, Pai, o nome do Senhor. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que foi lida e que Teu Santo Espírito, Pai, que venha iluminar o entendimento, a compreensão da Tua igreja, daqueles que vão ouvir a Tua palavra, Pai. Fala ao coração do Teu povo, ensina, fortalece a fé de cada um, Pai. Em nome de Jesus, me capacita também, Pai, a transmitir a Tua palavra, para a glória do Senhor, com clareza, com fidelidade, que o nome do Senhor seja engrandecido, Pai, glorificado na proclamação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à nossa exposição ao livro de Efésios, né? Semana passada nós compartilhamos do verso 1 ao verso 14, né, onde Paulo mostra que somos eleitos, né, escolhidos antes da fundação do mundo, né, através de Cristo, eleitos nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, né, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né, ou seja, um selo de garantia, né, da nossa salvação eterna. Aqui do verso 15, irmãos, em diante, até o verso 23 que nós lemos, aqui Paulo ora pelos crentes, né? E primeira coisa que nós vemos aqui na oração de Paulo, que Paulo, tendo ouvido a fé que havia entre aqueles irmãos, ele dava graças a Deus, né? Então, ele ora por aqueles irmãos, né? Dando graça a Deus, fazendo menção daqueles irmãos nas suas orações, com gratidão no coração pela obra que Deus estava realizando na vida daqueles irmãos, né? Que Deus já tinha escolhido eles, que eles tinham convertidos, né? Deus converteu o coração deles ao Evangelho, né? E nessa oração de Paulo, irmãos, nós vemos uma oração voltada para a glória de Deus, uma oração realmente voltada para que a obra do Senhor pudesse prosperar, né, na vida daquela igreja, na vida dos irmãos. E deve ser uma oração, né, um modelo para a oração da igreja hoje, né? E Paulo nos ensina, mostra algumas lições importantes que devemos colocar também em nossas orações, né, pela igreja, para que o nome de Cristo seja conhecido, proclamado, né, cada dia mais conhecido pela sua igreja, né, e proclamado até os confins da terra. Então, do versículo 1 a 14, Paulo mostra que o povo de Deus é rico das bênçãos de Deus, né?
Então Paulo enumerou várias bênçãos que Deus tinha abençoado a igreja, né, em Cristo Jesus. E do verso 15 a 23, ele pede para Deus abrir o entendimento da igreja, para que ela pudesse compreender as riquezas das bênçãos da glória eterna em Cristo Jesus, que ela tinha recebido de Deus, né? Então Paulo, em suas orações, irmão, na prisão, Paulo, ele menciona as bênçãos que Deus tinha revelado, dado à igreja. E ele menciona as bênçãos que ele desejava que a igreja conhecesse, que os crentes ali entendessem as bênçãos que tinham recebido de Deus. E nenhuma das orações, irmão, nas orações de Paulo, no Novo Testamento, nós vemos Paulo orando por bênçãos materiais, orando pelas suas próprias necessidades, né? Mas Paulo orava pelas igrejas. Paulo orava que Deus abrisse as portas, a proclamação do Evangelho. A preocupação de Paulo, mesmo preso, podia ser morto a qualquer momento, não era consigo mesmo, né? Ele não ficava lamentando o seu sofrimento, as suas dificuldades, não, mas Paulo pensava na proclamação do Evangelho, que o Evangelho pudesse prosperar, né? Então Paulo não pede, irmão, que não temos, mas pede que Deus abra os olhos do nosso coração para entendermos o que já temos em Cristo Jesus. Aquilo que nós somos em Cristo já. As bênçãos recebidas, que são nossa herança, que é direito nosso através de Cristo Jesus, que nos deu. A bênção, a palavra grega, irmão, epignoses, que Paulo usa no texto, né? É o conhecimento experimental, que vai além da teoria, é o conhecimento prático, é o conhecimento pleno que vem da intimidade com Deus. Então Paulo queria que aqueles irmãos crescessem espiritualmente e soubessem quem eles eram em Cristo, as riquezas que eles tinham herdado de Deus, e quem eram eles em Cristo Jesus, né? Então eles tinham que ter essa intimidade com Deus, que eles crescessem no conhecimento e na graça do Senhor. Então, Paulo, irmão, ele pede, né, em primeiro lugar, que o espírito de sabedoria para a igreja. É o primeiro pedido de Paulo nessa oração, depois de dar graças a Deus, né, pela vida daqueles irmãos, pela salvação deles, pela conversão. Então, Paulo pede espírito de sabedoria, versículo 17, parte A, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Então, sabedoria, irmãos, é o conhecimento iluminado por Deus, é o entendimento que é dado por Deus sobre o próprio Deus, quem é Deus, né? Sobre a vida, a morte, sobre o homem, sobre o tempo, sobre a eternidade. Então, Paulo está pedindo que Deus deu à igreja uma compreensão maior do significado do Evangelho, né? E uma clara visão da vontade de Deus para a vida deles. Então, o que Paulo ora para que eles tivessem uma compreensão maior do significado do Evangelho, das boas novas de salvação em Cristo Jesus, e uma visão clara da vontade de Deus para a vida deles, né? Que eles soubessem qual que era a vontade de Deus para a vida deles. Dessa forma eles podiam glorificar a Deus, né, com as suas vidas, com seus testemunhos, né, capacitando-os eles em todo o tempo a fazer uso dos melhores meios para alcançar o alvo mais elevado, a saber, a glória de Deus. Então a preocupação de todo cristão maduro, todo aquele que tem uma compreensão maior do significado do Evangelho, tem uma clara visão do chamado de Deus para nossas vidas, irmão, da vontade de Deus para nossas vidas, é glorificar a Deus, é honrar a Deus. Nós fomos criados para dar glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus.
né? Então deve ser a preocupação do cristão é glorificar a Deus, e precisamos ter uma clara visão da vontade de Deus para nossas vidas, ter uma clara visão daquilo que Deus já nos deu, a herança que nós temos em Cristo, quem nós somos em Cristo. Sabedoria, irmãos, é diferente de conhecimento. Nós temos que ter essa distinção, ter conhecimento teórico, inteligência, né? É diferente de ter sabedoria. Conforme a palavra de Deus, sabedoria é o temor do Senhor, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus, é buscar fazer a vontade do Senhor. É aquele homem que teme a Deus e procura fazer a sua vontade. Ter conhecimento é uma coisa, irmãos, né? Tem muitas pessoas que são doutores, né? Professores de faculdade, né? Que têm um amplo conhecimento, têm uma ampla capacidade intelectual, mas vivem como tolos, né? E a palavra de Deus nos mostra que sabedoria é bem diferente. Sabedoria é colocar a palavra de Deus em prática nas suas vidas. Às vezes uma pessoa simples, que não tem estudo, é mais sábio do que um doutor, né? Que não busca fazer a vontade de Deus, né? Então sabedoria é buscar fazer a vontade do Senhor, é viver no temor do Senhor, em reverência, né? Em respeito a Deus, né? Esse é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, Paulo pede que o espírito de revelação, pede espírito de revelação para os irmãos ali, né? De Éfeso ali. Versículo 17b, ele fala, e de revelação no pleno conhecimento dele, de Cristo. Só o Espírito de Deus, irmão, pode abrir nossos olhos espirituais, os olhos da alma, para que possamos entender a maravilha, as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus em nossa vida. Então só o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa clara visão da vontade de Deus, a compreensão maior do significado do Evangelho na vida da igreja, na vida do seu povo, né? Paulo não fala aqui, irmãos, de revelação, não fala da prática, de busca de novas revelações, além das Escrituras. Ele não está falando de outra fonte de conhecimento da vontade de Deus, além das Escrituras. Paulo está simplesmente orando para que o Espírito Santo de Deus ilumine o entendimento da igreja, né? Que dê entendimento do significado do Evangelho, quem eles são em Cristo, né? Que ilumine o coração, que é a fonte da vida, dos pensamentos, palavras, ações, né? Provérbios 4:23 diz lá, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, né? Então Deus, ele não é como um homem que olha a aparência, irmão, mas Deus, ele olha o coração, ele sonda o coração, né? Então o homem, ele é aquilo que ele é no coração. Nós somos o que nós pensamos no nosso coração. Os olhos do coração são esclarecidos, irmão, iluminados, quando eles são purificados, santificados pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós sabemos também, irmão, segundo a palavra de Deus, que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, ele não compreende, ele não entende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque para ele é loucura. Então o homem pode ter um conhecimento intelectual, ter um conhecimento, os fatos sobre Deus, mas não ter experiência com Deus. Então a vida cristã é ter experiência real com Deus. A vida cristã é um relacionamento sobrenatural com Deus, né? Então Paulo ora, irmão, para que a igreja conheça a Deus plenamente, no pleno conhecimento dele. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, irmão, saber fatos de Deus, sobre Jesus, muitas pessoas sabem. Outra bem diferente é conhecer a Deus, ser chamado por ele, pelo nome, né? Como Jesus chama Zaqueu, desce daí, Zaqueu, me convém ficar hoje em tua casa. Então conhecimento pleno é ter o chamado de Cristo para a vida eterna, é a compreensão do significado do Evangelho na nossa vida, né? Então Paulo fala sobre 3 grandes verdades, irmão, que deseja que os crentes saibam. Em primeiro lugar, a esperança do chamamento de Deus,
Versículo 18a: iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. O mundo antigo, irmão, não tinha, era um mundo sem esperança, né? Mas para os crentes, contudo, irmão, o futuro era glorioso, ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus Pai nos adotou, né? Deus Filho nos redimiu e nos perdoou com seu sangue derramado lá na cruz, e Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a sua garantia, o penhor do Espírito Santo, a garantia da salvação. Está garantida o nosso nome. O futuro não era mais algo que devia ser temido, ou que se devia aceitar com resignação, né? Mas deveria agora ser encarado com anelo e confiança, convicção, segurança. Estou em Cristo, Ele está comigo, eu sei para onde eu vim, para onde eu estou indo com Cristo. Paulo ora para que a igreja, irmão, venha conhecer e experimentar essa gloriosa esperança, para que a igreja possa desfrutar toda a sua riqueza espiritual, né? É muito triste, irmão, hoje quando nós olhamos, né, as pregações, os ensinos em muitas igrejas, né? É muito triste quando nós vemos irmãos que tem muitos anos de igreja e não tem certeza da salvação, não tem convicção do perdão de Deus, né? Não sabe que o nome dele já está escrito no livro da vida, que a salvação dele está garantida em Cristo Jesus. Então é muito triste. Então isso que Paulo estava pedindo, que Deus, o Espírito Santo, desse espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, que aqueles irmãos tivessem convicção, certeza, e essa esperança está fundamentada nas infalíveis promessas de Deus, irmãos. É Deus que prometeu e Ele é fiel para cumprir. Não é nosso mérito, não é aquilo que nós fazemos, ou guardar isso ou aquilo outro, ou guardar o sábado, eu tenho que guardar o mandamento. Não, é o que Cristo fez por nós que nos garante a salvação, Pai. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos ama de forma incondicional. Então nós temos que ter essa convicção, irmãos. Então Paulo continua no versículo 18 ainda, falando da glória da herança de Deus. A glória da herança de Deus, versículo 18b. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? A fim de saberdes qual a esperança do seu chamamento, para o qual foi chamados. Então Paulo escreve para ele, vocês têm que saber a glória da herança nos santos, a fim de saberdes qual a esperança para que fostes chamados. Ou seja, os efésios tinham recebido, irmãos, o convite do evangelho. Então Paulo ora para que eles sejam capazes de experimentar quão ricos são, considerando a esperança para a qual foram chamados por Deus. E essas bênçãos, irmãos, são chamados herança de Deus, porque são o dom da graça de Deus, as quais uma vez recebidos, jamais poderão ser tomadas de volta. Ou seja, a salvação não se perde, irmãos. Não é porque eu pequei que Deus tirou meu nome do livro da vida. Não, nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, né? Então aqueles que estão em Cristo estão garantidos, são selados com o Espírito Santo, irmãos. Então as bênçãos são chamadas herança porque são o dom da graça de Deus. Então a igreja precisa entender, irmãos, a graça, favor imerecido de Deus, uma vez recebidos de Deus, jamais podem ser tomados de volta. E Jesus no Evangelho de João, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Ele nos escolheu, né? Então, aquele que vem a mim foi o Pai que trouxe a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Versículo 19 e 20, irmãos, o apóstolo Paulo ele fala sobre a grandeza do poder de Deus. A grandeza do poder de Deus. Qual a grandeza do poder de Deus que opera essa salvação na vida dos escolhidos, da sua igreja?
que vão caminhar com segurança, com convicção para a eternidade, sustentados pela poderosa mão de Deus, a grandeza do poder de Deus. Versículos 19 e 20, diz aí: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, a grandeza do poder de Deus, irmão, para com os que cremos, a eficácia da força do seu poder, né, que nos fez assentar nas regiões celestiais, à direita de Deus, fez, né, acima de todo principado, o poder que ressuscitou a Cristo, o poder dinamis de Deus é necessário, a fim de que a esperança seja cumprida e a herança alcançada. O poder de Deus está conduzindo a sua igreja para que a herança seja alcançada, que a esperança seja cumprida. Esse poder de Deus é exercido a favor da igreja, irmãos. Esse poder é exercido na igreja. O poder que atua nos crentes, irmão, é o poder da ressurreição. É o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar à direita de Deus, né? De onde ele deu toda a soberania a Cristo sobre todo o universo inteiro, ou seja, ele está sentado à direita de Deus, ele governa, ele é soberano sobre o universo inteiro, todas as questões estão sobre a vontade soberana de Cristo, que reina. A igreja tem que saber, irmãos, que tem esse poder de Deus atuando na sua vida, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. A igreja tem que ter essa convicção que somos habitação do Espírito Santo. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em nós. Então Paulo está dizendo para eles, fiquem, não se entristeçam, não se desesperem, fiquem em paz. Vocês podem confiar no infinito poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar à direita de Deus. Ele deu a soberania sobre o universo inteiro, ele reina, ele governa, e esse poder que ressuscitou a Cristo habita na igreja, está conduzindo a igreja ao triunfo final, à vitória final da igreja. Então, o mesmo poder, irmão, manifestado na ressurreição e na coroação de Jesus, é exercido em conduzir a igreja à sua vitória final, sendo a ressurreição uma prova da justificação dos crentes e o penhor da sua eterna glória. Sua tomada de posição à destra de Deus, de onde ele derramou o seu Santo Espírito no coração dos crentes, garante e consuma a bem-aventurança final deles, né? Então Cristo sentou à direita de Deus e derramou o seu Santo Espírito no coração da igreja, garantindo, consumando a bem-aventurança final dos crentes. Versículo 22 e 23, irmãos, ele ainda diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, Pai da glória, manifestou o seu infinito poder ao ressuscitar a Cristo de entre os mortos e ao fazê-la sentar à sua destra, e sujeitou tudo sob os seus pés. Isso mostra a soberania universal de Cristo, irmão, sobre tudo que existe. Tudo que acontece é debaixo dos pés de Cristo, da sua soberania, é segundo a sua vontade decretiva ou permissiva de Deus. Nada acontece sem a permissão de Jesus. Ele está no controle, conduzindo a história, irmãos, conduzindo a sua igreja no triunfo final, conduzindo a história em favor da sua igreja. Então, portanto, irmão, nada pode frustrar a realização da esperança dos crentes.
nada pode frustrar a realização da esperança dos crentes em Cristo Jesus. Ainda no versículo 23, irmão, ele diz: e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui Paulo enfatiza, irmão, por meio do simbolismo, cabeça, corpo. E ele está enfatizando a intimidade, a união entre Cristo e a igreja. O amor insondável de Cristo e a igreja. Já que a igreja é o corpo de Cristo, irmãos, com o qual ele está organicamente unido, inseparável. E seu amor por ela é tão grande que ele faz uso do seu poder infinito, para que o universo inteiro, com tudo que nele existe, tudo que acontece, coopere para o bem da igreja. Como Paulo diz lá em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, tantas coisas boas que acontecem conosco, com a igreja, a perseguição, nada pode barrar o progresso do Evangelho, aquilo que Deus vai fazer em nossa vida, na vida da igreja, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, nem espada, nem nudez, nem perigo, nem fome, nada. Em Cristo Jesus, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo. Como Paulo começa lá em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, irmão, mas por todos nós o entregou, Ou seja, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós, irmãos. Então nós devemos saber que todas as coisas cooperam para o bem da igreja, Então nós vemos que nada, nenhuma perseguição pode nos separar do amor de Deus. E quanto mais a igreja, irmãos, é perseguida, mais ela cresce. Foi assim na história da igreja, por exemplo, quando nós vemos a China, um lugar que os cristãos são mais perseguidos, no Oriente Médio, aí que Deus vai fazendo a obra, vai convertendo vidas. A igreja cresce lá na China, mais de 10 mil pessoas se convertem por dia. Ninguém pode barrar a obra de Deus na vida dos eleitos. Então a igreja é complemento de Cristo, irmãos. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja está inseparável de Cristo, então união com Cristo, amada por Cristo, nada pode nos separar do seu amor, Cristo, Ele é perfeito, Ele é completo, e não precisa da igreja, mas Cristo encontra sua expressão máxima no sentido que Cristo usa a igreja na realização do seu plano, do governo no mundo e na salvação dos pecadores. Ou seja, nós somos uma extensão de Cristo, irmão, somos representantes de Cristo. Cristo, ele faz a obra através de nós, da igreja, Ele não precisa de nós, mas somos usados por Ele, somos cooperadores de Cristo, como Paulo fala aos Filipenses, e estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, e ele fala que os filipenses eram cooperadores do Evangelho ali. Da mesma forma, nós não podemos completar Cristo, a sua obra foi consumada, completa. Mas Deus, Ele quer usar a igreja para proclamar o seu Evangelho, para testificar. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, A Bíblia fala que os anjos anelam pregar o Evangelho, mas Deus proíbe eles e coloca sobre a responsabilidade da igreja. A única instituição que pode proclamar o Evangelho, irmãos, que pode ser usada por Deus para proclamação da salvação dos eleitos, que vidas sejam libertas, transformadas, é a igreja. Então precisamos ter uma clara compreensão do significado do Evangelho para a nossa vida, Quem é Cristo, quem é Deus, E uma clara visão da vontade de Deus para nossas vidas.
Essa deve ser a nossa oração, irmãos, a oração de Paulo aqui, né, em Filipenses capítulo 1. Né? Nós temos que colocar essas questões em nossas orações. Né? E hoje, nas igrejas, muitas vezes, e até na nossa própria igreja, nossa própria vida, né, uma vida fraca de oração. Quais são os nossos pedidos de oração? Né, eu preocupo com a proclamação do Evangelho, que a igreja entenda o significado do Evangelho, que a igreja cresça. Né? Geralmente nós vemos os pedidos nas igrejas por nossas necessidades, né? Que Deus nos abençoe de forma material, né? E quantas das nossas orações, irmãos, são fundamentadas nos pedidos espirituais, com o nosso crescimento espiritual, que eu quero entender mais o Evangelho, que eu quero conhecer mais a Cristo, né? Que Ele me dê sabedoria do alto, né? Que eu tenha uma revelação do significado do Evangelho na minha vida, quem sou eu em Cristo, qual é a visão, né, da vontade de Deus para a minha vida, para a vida da igreja. Né? Devemos ter essa visão que Paulo tinha, irmãos, né? Preocupar com o progresso do Evangelho e que a igreja cresça, né? Que o Evangelho possa alcançar vidas, os eleitos possam ser alcançados. Que Deus nos abençoe, né? Que essa seja a nossa motivação a orarmos. Lembrarmos que nossa oração, irmão, mais do que fazer pedidos a Deus, é manter comunhão com o Senhor, é nos alegrarmos no Senhor, né? A vida cristã, irmão, mais do que ser religioso, a frequentar uma igreja, se tornar membro da igreja, ter um cargo na igreja. A vida cristã é um relacionamento com Jesus, né? Não adianta nós fazer 1000 coisas e não ter um relacionamento com Cristo, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa maturidade, essa visão do apóstolo Paulo, né? Para nós compreendermos as riquezas da grandeza de Deus, do poder de Deus que atua em nós, que está atuando em nós, e nos capacita a ser mais que vencedores em Cristo, né? Que possamos ser esses proclamadores do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, bendizemos ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo. Nos dê uma clara visão, Pai, do significado do Evangelho, uma clara visão, Pai, da vontade do Senhor para nossas vidas. Possamos crescer, Pai, sabermos quem nós somos em Cristo e o poder que habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Seu Santo Espírito, Pai. Obrigado, Pai, por tão grande salvação e nos capacita, Pai, ser instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.